Então, acho que tem dois sensos comuns que se fala sobre a maconha, que é a perda de memória e que pode desenvolver esquizofrenia. Isso é um senso comum, um clichê? Tem algum valor nisso? É mentiroso? Qual é o teu ponto sobre isso? Tá. Sobre a questão da memória. O CBD não afeta a memória, tá? A cannabis não afeta a memória. Então, muito pelo contrário, por ele ter essa questão de estimular a neurogênese, né? De ter um efeito neuroprotetor, ele faz com que as sinapses, né? Que são os processos mentais que acontecem no nosso cérebro, fiquem mais avançados ainda. Então, ele melhora a memória. Ele dá um boost na memória muito grande, né? É um senso comum porque pessoas que usam muito THC, elas ficam muito chapadas, né? Então, a gente fica com aquele estigma de que maconheiro é preguiçoso, de que maconheiro não liga pra nada, enfim. Mas porque o uso em doses muito altas do THC realmente faz com que a pessoa fique um pouco mais letárgica porque ela tá chapada, né? Mas a cannabis em si, a planta, o CBD, os outros fitocannabinoides ou até o THC em doses baixas, não. Agora, a questão de induzir uma psicose, uma esquizofrenia, o que acontece? A maconha, ela não causa esquizofrenia, né? A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem uma propensão pessoal e familiar para o desenvolvimento. E se realmente ela tiver essa propensão e usar a cannabis, principalmente com altos níveis de THC, numa idade muito baixa, antes dos 21 anos, ela pode estar mais propensa a ter um surto psicótico. Ou até abrir um quadro de esquizofrenia, né? Então, por isso que eu recomendo que pessoas abaixo de 21 anos não consumam cannabis, né? Eu acho que é muito ilusório a gente achar que isso não vai acontecer. Mas o ideal é isso, né? A gente não consumir THC em doses altas antes dos 21 anos. Porque até os 21 anos, o nosso cérebro ainda está se formando. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é a área realmente de decisão, onde a gente toma decisão, onde a gente pensa, onde tem aquilo que a gente é, a pessoa que a gente é o córtex pré-frontal. E essa área se forma e termina a formação só aos 21 anos de idade. Então, se a gente usa qualquer substância que altere um pouquinho essa formação, altere um pouquinho os processos, isso pode ser prejudicial, né? Então, qualquer droga utilizada antes dos 21 anos acaba prejudicando, sim, o desenvolvimento neurocognitivo, né? Então, a pessoa tem que ter já o dispositivo para ser ativado, não é Exato. O uso da maconha, de forma geral, que vai ativar isso. Exato, exatamente. Epigenética, né? Aquela parada, né? Isso mesmo. E na maioria das vezes, assim, a maioria dos estudos que mostrou surtos psicóticos relacionados ao uso de cannabis, mostrou surtos psicóticos esparsos, assim. Então, só a crise psicótica e depois a pessoa retomava. E não que ela ia desenvolver, de fato, a esquizofrenia ou uma outra psicose, né? Então, para você realmente ter uma esquizofrenia, você tem que ter a questão genética, a questão comportamental e algum estímulo que deflagre isso.